Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, meu amado, seja bem-vindo, minha amada do Senhor. Que Jesus venha abençoar a sua vida, toda a sua família, tá bom? Que seu dia seja muito abençoado pelo Senhor. Aleluia. Que Deus ele guarde a sua entrada e a sua saída. Porque se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar, em vão vigia o que edifica, né? Nada somos sem o Senhor, nada somos sem a presença do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui, né? Em nome de Jesus Cristo, para aqui estar trazendo aquilo a qual Deus colocou no meu coração, que é a palavra dele. Eu não prego o que eu quero, eu não falo o que eu quero, eu falo aquilo a qual Deus colocar no meu coração. Porque a gente tem que ter temor a Deus, tem que obedecer a voz de Deus. Profeta não é para fazer o que ele quer. Profeta tem que obedecer a ordem de Deus e entregar o recado, né, que Deus ele manda, a mensagem de Deus para o povo. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ele fala sobre profeta. Ele fala sobre profeta, né? Essa palavra se encontra aqui em 1 Reis, aleluia, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, que fala sobre Elias e os profetas de Baal. Profeta de Deus e profeta que não são de Deus. Essa palavra é muito forte. Foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração e eu obedeço ao meu Senhor. Né? Amém? Glória a Deus. Deus fala sobre profeta aqui na palavra dele. Né? 2 tipos de profeta. Profeta de Deus é aquele que obedece a Deus, é aquele que faz o que Deus manda, porque quando Deus escolhe profeta, não é para ele fazer a vontade dele, mas a vontade do Senhor, obedecer a ordem do Senhor, pregar para o povo aquilo que Deus manda, não o que ele quer. Não é para mim fazer mais o que eu quero, não é para mim pregar do jeito que eu quero, é para pregar do jeito que Deus manda, falar o que Deus manda, cuidar das coisas de Deus com amor, ensinar, né? Trazer um ensinamento da palavra de Deus para o povo do Senhor, ensinando a verdade da palavra com muito temor e amor. Cuidar da obra do Senhor, da casa de Deus com amor. Colocar ordem na casa de Deus, porque a casa de Deus não é de homem. No altar de Deus tem que ter ordem, na casa de Deus tem que ter ordem. O profeta tem que falar, tem que ensinar na verdade da palavra do Senhor, o certo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 2 tipos de profeta. Aqui fala de uns profetas que diz assim: então disse Elias ao povo, eu só fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são
450 homens. Dessemos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus. Esse aqui é os profetas de Baal, que não tinha temor a Deus, que eles não tinham um Senhor na vida deles, eles não serviam, adoravam ao Deus vivo, era a deuses, a imagens, que para eles, esses profetas de Baal, era deuses. Os deuses dos profetas de Baal era profeta que eles invocavam, eles adoravam não a Jesus, mas sim a deuses, que se refere à imagem que eles tinham como. E ali, Elias, profeta de Deus, falou, né, orientando esses profetas de Baal sobre clamar a Deus, e aquele que Deus respondesse, né, respondesse a esses profetas, seja de Baal ou seja o profeta Elias, era o Deus verdadeiro, né? Amém? Vamos entender mais? Versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aqui é o profeta Elias falando aos profetas de Baal, que não servia a Deus, que não adorava a Deus, que não tinha temor a Deus, né? Aqui é o profeta Elias falando para os profetas de Baal. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Aqui o profeta Elias falou para os profetas de Baal, que eles invocassem os deuses deles, os deuses que eles acreditavam deles, que eles serviam a eles, que eles tinham temor a eles, que eram os deuses deles, imagem de escultura. E o profeta Elias falou assim: e há de ser que Deus que responder por fogo, esse será Deus. E aquele que responder, né? Aqui é 2 orações. Essa passagem aqui que fala do profeta Elias e de Baal, em 1 Reis 18, versículo 22 diante. Aqui a palavra do Senhor fala de 2 orações de dois profetas. Profeta esse que Elias era verdadeiramente profeta de Deus. Mas os outros profetas de Baal não era profeta de Deus, era profeta de Baal. Era profeta que acreditava que as imagens de escultura eram os deuses deles. Eles tinham eram deuses que eles acreditavam, era as imagens. 2 orações. E Elias falou assim, que há de ser que a oração e há de ser que Deus que responder, os deuses que responder por fogo, esse será Deus.
Então, aqui fala, né? Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vós um dos bezerros e preparai, primeiro porque sois muitos. Os profetas de Baal eram muitos. E já Elias era só ele. Olha só. Há muitos profetas hoje que não são profetas de Deus, que dizem que são de Deus, mas não são. São profetas de Baal. Eles pregam, eles louvam, eles oram, mas não são profetas verdadeiramente de Deus. Porque o profeta verdadeiro de Deus, ele faz a vontade de Deus, ele obedece a Deus. Como é que a pessoa diz que é profeta de Deus, mas não obedece ao Senhor? Não obedece ao Senhor. Não faz o que Deus manda. Faz o que ele quer. Como que é isso? Há muitos hoje profetas, sim. Há muitos profetas hoje, sim. Mas nem todos os profetas da terra são profetas de Deus. Atenção para isso que o Espírito Santo de Deus está falando nesse dia de hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala. Deus não fala por falar. Há muitos profetas hoje na terra que dizem que são profetas de Deus. Mas nem todos os profetas da terra são profetas de Deus. Não. Tem profeta também ali, no meio aí, que é profeta de Baal. Eles não temem a Deus. Eles não respeitam a Deus. Eles não obedecem a Deus. Eles não fazem a vontade do Senhor. Não são profetas de Deus. São profetas de Baal. Usam o nome de Deus, diz que são profetas, porém eles não fazem o que Deus manda. Porém eles não obedecem à ordem do Senhor. Fazem o que querem. Não tem temor ao Senhor, não tem temor na casa do Senhor, não ensina a verdade da palavra do Senhor, engana o povo com palavra mentirosa, com palavras que não são de Deus, não são profeta de Deus, é profeta usado pelo Baal. Profeta de Baal. Há muitos profetas hoje na terra, muitos profetas hoje na terra que dizem que são profetas de Deus. Porém, nem todos são profetas de Deus. É muitos poucos os verdadeiros profetas de Deus. Muitos poucos os verdadeiros profetas de Deus. Você vai entender aqui mais na frente o que o Espírito Santo de Deus quer falar no nosso coração. 25, versículo. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos profetas de Baal. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. Aqui, os profetas de Baal, que não tinha temor a Deus verdadeiro, a Jesus, que não servia a ele, que não tinha Jesus como seu Senhor, que não adorava a Jesus, os profetas de Baal, eles foram invocar ao seu Deus. E Elias falou, e há de ser que dessas duas orações, o Deus verdadeiro que responder dessas duas orações é o Deus verdadeiro. E esse vai responder. O Deus verdadeiro que ele responder é o Deus verdadeiro que vai responder com fogo. Com fogo. Duas orações.
Deus verdadeiro e deuses de Baal. As imagens, Deus de Baal e as imagens que muitos acreditam, colocam o coração ali, adora elas, tem elas como seu Deus. Esses aqui são os deuses de Baal, que muitos hoje também acreditam. É como muitos profetas também falam que são de Deus e eles têm ainda também essas. Eles têm também esses seus deuses no coração. Diz que é de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Não tem nada de Jesus. Profeta hoje aqui na terra, verdadeiro de Deus, são poucos. Poucos. De Baal tem muitos. Falam em nome de Jesus, oram. Tá com o nome de Jesus na boca. Tá na obra do Senhor. Age como verdadeiro cristão. Mas o joio, tem o joio e o trigo na igreja. O joio não engana ninguém. O profeta João, ele não engana ninguém. Porque Deus, ele não deixa, né? Deus, ele não deixa aqueles que buscam a vontade de Deus, aqueles que verdadeiramente obedecem a Deus, que é fiel a Deus, que busca viver o evangelho da palavra do Senhor verdadeiro, não deixa eles enganados. Deus mostra para que nós não venhamos estar se corrompendo e estar vivendo o falso evangelho, que é esse de hoje, que é pregado nas igrejas de Porta Larga. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal. Invocaram o nome de Baal. As idolatrias. As idolatrias, né? Era o Deus aqui dos profetas de Baal, que eles acreditavam nisso, nas imagens, que as imagens eram o Deus deles, que eles adoravam as imagens. Os profetas de Baal, eles invocaram aos seus deuses, as suas imagens, para que o seu Deus viesse responder o seu clamor, a sua oração. Vamos continuar em nome de Jesus. Desde a manhã até ao meu dia, dizendo: Ah, Baal, olha só os profetas de Baal que não os profetas de Baal que não têm temor a Deus, que não adoram a Deus. Olha só, os profetas de Baal aqui, invocando aqui ao seu Deus de idolatria. Aleluia, glória a Deus. Porém, desde a manhã até ao meu dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondes. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Os profetas de Baal estavam invocando tanto as imagens de escultura que era o Deus deles, que eles nem voz mais, eles tinham mais para estar clamando, para estar orando ao seu Deus, que é as suas imagens de escultura. Os profetas de Baal clamavam tanto que não estava nem com voz mais, para que as imagens que era o Deus deles, que eles acreditavam, que eles adoravam, respondessem a oração deles. Olha só o que Deus está falando, como é forte. Versículo 27. E sucedeu que ao meu dia Elias zombava deles, dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Aqui o profeta Elias falou para os profetas de Baal, né? Pode ser que esteja dormindo ou que esteja fazendo alguma viagem porque vocês estão clamando aos deuses de vocês.
os deuses que vocês acreditam neles, que vocês têm fé neles, que é a idolatria, para eles responder a oração de vocês, e ele não está respondendo, né? Aí o versículo 28. E eles clamavam a grande voz, e se retalhavam com facas e com foices, conforme a seu costume, até derramarem sangue sobre si. Olha só os profetas de Baal. Eles clamavam tanto, tanto, tanto ao seu Deus, que eles tinham fé, que eles acreditavam, que eles tinham temor, adoravam eles, né? Que é os deuses de idolatria. Os profetas de Baal clamavam tanto, tanto, para que o seu Deus viesse, que eles acreditavam e tinham fé, viesse responder a oração deles, que eles chegavam a se retalhar, eles chegaram eles chegaram a se retalharem. Meu Deus, eles chegavam a se retalharem, se retalharem com facas, meu Jesus. Os profetas de Baal, eles clamavam tanto ao Deus deles para responder a oração deles, que eles chegavam a se retalharem, né? Com as facas e com foices. Olha só os profetas de Baal. Clamando, clamando, clamando para o seu Deus, que eles acreditavam e tinham fé, responder a sua oração, que eles se cortavam, era com foice, né? Se cortava com facas, retalhava lancetas, né? Ele se retalhava as suas carnes, era faca, era lancetas no corpo deles, até sair sangue, para que o seu Deus, que eles tinham fé e acreditava neles, adorava eles, respondesse a oração deles. Olha que ponto, né? Um profeta chega a machucar sua carne, a cortar sua carne, até sair sangue, para que o seu Deus venha ouvir a sua oração, que era o Deus que eles acreditavam, né? As imagens que eles tinham fé, que eles tinham, clamavam ali, para que as imagens viessem ouvir, né? A sua oração. Tudo aquilo que a gente coloca o nosso coração ali, coloca o coração ali, né? Em vez de colocar o coração em Jesus, colocar o coração em Jesus, ter fé em Jesus. Tem pessoas que nesse profeta aqui de Baal, eles acreditavam muito nas imagens. Era a fé que eles tinham nas idolatrias. O Deus que eles acreditavam era as imagens. Eles clamavam as imagens, né? As imagens, as estátuas que era feita. Era a fé deles, aquelas imagens feitas com a forma da pessoa, né? E clamava isso. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer a nossa obediência. Esses profetas de Baal aqui, eles estavam se sacrificando, derramando até sangue. Derramando até sangue para que o seu Deus, que ele estava invocando, que não era Deus vivo, Deus verdadeiro, respondesse a sua oração. Hoje em dia as pessoas têm, o Deus dela é o dinheiro, Deus dela é um carro, uma casa, um filho, uma esposa, é uma conta bancária, é a fé, e é onde está a confiança de muitos, é o quê? Na casa, num carro, no esposo, na esposa, no filho, numa conta ali no banco. É o seu Senhor, é o seu Deus. Tem a confiança ali. A confiança ali. A confiança e a fé naquilo ali. É o seu Deus, é igual esse profeta aqui. Clamando, né? Nesse Deus aqui. Imagem de escultura, né? Desenhada pela mão do homem. Tá ali, né? A imagem ali, feita pelo homem. Desenhada ali em forma do próprio ser humano também, que às vezes o ser humano paga, muitas pessoas pagam para desenhar ela própria, para que as pessoas adorem aquilo ali como o seu Deus, tenha fé naquilo, adora aquilo ali como o seu Deus. É como esse profeta aqui de Baal.
Porque eles acreditavam nessas imagens de escultura. Trabalhada pela mão do homem. Era a fé que eles tinham. Era o que eles acreditavam. O Deus dele era isso, esse profeta de Baal. As imagens de escultura grande, feita pela mão do homem. Para que, né, que ali que muitas pessoas pagam para fazer aquela imagem na grande ali, em forma daquela outra pessoa, manda a pessoa fazer para que ali adore, as pessoas adorem. Tenha fé. E Deus, ele fala na palavra dele que a gente tem que adorar só a Jesus. Só a Jesus que nós temos que adorar. E não há outro Deus, só o Senhor é Deus e não há outro, né? E versículo 29 fala: e sucedeu que, passando meu dia, profetizaram. Os profetas de Baal também profetizam. E aí? Como saber quem é verdadeiramente profeta de Deus? Quem é verdadeiramente profeta de Deus é aquele que não é profeta de Deus, que está ali, é o trigo e o joio. Tá? Se parece, faz tudo como trigo. Mas, porém, não é trigo, é joio no meio do trigo. Como saber o verdadeiro profeta de Deus? Como saber? Os frutos. É pelos frutos. Pelas atitudes. Pelas palavras. Pelo temor ao Senhor. Pelo amor às coisas de Deus. A obediência ao Senhor. Há profeta na terra, mais de Baal, do que profeta verdadeiro de Deus. Os profetas verdadeiros de Deus aqui na terra são poucos. Por quê? Mais na frente, aqui no Novo Testamento, a gente vai ver, para você entender mais, tá? E os profetas de Baal também profetizavam. Tem profeta de Baal aí também profetizando na vida dos outros. Tem profeta de Baal aí profetizando e falando o nome do Senhor Jesus à vontade, profetizando na vida dos outros. Profetas de Baal. Profeta de Baal que não tem temor ao Senhor, que não obedece ao Senhor, é profeta de Baal. Não é profeta de Deus, não. Porque não faz o que Deus manda, faz o que quer. Não é profeta de Deus. O profeta de Deus, ele faz o que Deus manda. Obedece à ordem do Pai. Profeta de Baal também profetiza. Cuidado, vigia. Porque aqui na terra está misturado. Olha os frutos, as atitudes, palavra. Olha os ensinamentos da palavra de Deus, o que estão ensinando aí em cima do púlpito. Se é de Deus, se está dentro da palavra de Deus mesmo, é palavra do homem, para agradar as pessoas. E as pessoas ficam aí, vivendo na vida errada, no largo pecado, não se conserta, porque não estão ouvindo o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Tem profeta de Baal aí, no meio dos profetas de Deus, que profetiza em nome de Jesus Cristo. Usa o nome de Jesus. Está no altar, Usa o nome de Jesus. Porém, desagrada a Deus. Não obedece ao Senhor. Não tem temor nenhum a Deus. Não tem respeito nenhum com o Senhor, com as coisas do Senhor. Tá cheio de profeta aí de Baal, profetizando em nome de Jesus Cristo. Tá cheio. E não obedece ao Senhor. É capa de profeta de Deus. Mas, porém, os frutos não agradam a Deus. A vida, os maus exemplos, o mau comportamento não agrada ao Senhor.
dá mau exemplo, não ensina a verdade da palavra do Senhor. E isso sucedeu que, passando o meu dia, profetizaram eles, os profetas de Baal, até que a oferta de manjares oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Os profetas de Baal clamavam, ficaram sem voz de tanto clamar, chegaram ao ponto de se cortarem assim sua carne, até sair sangue, para que o seu Deus, que eles tinham fé, acreditava, adorava, que não era Jesus, ouvisse a sua oração. Até profetizar, os profetas de Baal profetizavam, mas não foi respondido nada na oração deles. Porque não está invocando o nome de Jesus. Está invocando o Estado, está ali, ó, representando o homem, muitas das vezes o Estado está ali, né? Que o homem paga, faz ali, ó, aquele homem ali, aí crê naquilo, imagem de escultura, feita pela mão do homem, imagem que bota, né? Que bota ali para as pessoas, para a pessoa estar crendo, adorar. Estado também desenhado a própria pessoa, para que a pessoa venha crer naquilo que é Deus. Não. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Jesus fala na palavra dele, clama a mim e eu responderei. Clama a Jesus que tu vai ver que Jesus vai te responder. Clama a Jesus verdadeiro. Não é essas imagens feitas aí, ó. As imagens aí feitas pela mão do homem. As imagens aí, ó, em forma do ser humano, mostrando o ser humano e a pá, que você vai clamar. Você não vai ter resposta. A imagem, ela não escuta. Ela não vê, a imagem não faz nada. Coitada, não sai nem do lugar. Aí tu tá clamando, acreditando que vai ouvir? Clama a Jesus que tu vai ver se Jesus não vai entrar e não vai te responder. Jesus verdadeiro. Jesus que fez o céu e a terra, fez eu e você. Aí, o versículo 30 é forte. Que palavra linda, maravilhosa. Glória a Deus. Olha só. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Reparou, ele construiu. O profeta Elias construiu o altar de Deus que estava quebrado. Para que ele viesse ali orar ao Senhor. Primeiro clamor foi feito pelos profetas de Baal, que o Deus que eles acreditavam que eram as imagens, não respondeu. Agora entra aqui o verdadeiro profeta, para clamar o verdadeiro Deus. E nós vamos ver o resultado de tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Aí olha só. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cantaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: eita, Jesus, aquele que clama ao Deus vivo e verdadeiro, ele tem resposta. Aleluia, glória a Deus. Escuta aí. Aleluia! O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de
Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra diz, todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Eita, glória, olha só agora que coisa linda. Aleluia, glória a Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Aqui é o Deus verdadeiro que nós clama. O Deus verdadeiro do céu e da terra, que fez o céu e a terra. Elias clamou ao Deus verdadeiro dele que ele servia. E a oração de Elias, profeta verdadeiro de Deus, foi ouvida pelo Senhor. Diferente da oração, do clamor dos profetas de Baal, que não tinha fé em Jesus, que não acreditava nem adorava e nem tinha temor a Jesus. Era as suas imagens. As suas imagens eram os seus deuses. Que eles tinham fé e acreditavam. Eita, glória a Deus, aleluia. Olha só que lindo, maravilhoso. Responde-nos, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, olha só a oração do profeta verdadeiro de Deus. O profeta de Deus verdadeiro que obedece a Deus, que faz a vontade de Deus, que faz o que Deus manda, que obedece, que faz a vontade de Deus. Profeta obediente a Deus. Profeta verdadeiro. Profeta que dá ouvido a Deus, a vontade de Deus, o que Deus fala. Aqui, o profeta Elias é um profeta de Deus verdadeiro, que ele clamou a Jesus e Jesus ouviu a oração dele. E os profetas de Baal viu que Deus de Elias verdadeiro, ouviu a oração do profeta Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Olha a diferença. Dois profetas. O profeta Eliseu, profeta de Deus que servia a Deus, obedecia a Deus, à vontade de Deus. E Deus verdadeiro, Deus vivo, poderoso, respondeu à oração do profeta Elias. E os profetas de Baal, profeta que não adorava a Deus verdadeiro, não tinha temor a Deus verdadeiro, não tinha fé no Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os profetas de Baal foram envergonhados pelo Deus de Elias, porque o Deus de Elias, que Elias clamou ao seu Deus, que é o meu Deus também, que eu sirvo hoje, glória a Deus, aleluia. Os profetas de Baal foram envergonhados, a sua oração não foi ouvida, o seu clamor não foi ouvido aos seus deuses, às suas imagens de escultura. As estátuas feitas ali, a qual eles adoravam e tinham eles como Deus. Os profetas de Baal foram envergonhados. A oração deles não foi ouvida, não foi respondida pelo seu Deus, pelas estátuas e as imagens que eles acreditavam. Agora, quando Elias clamou a Jesus Todo-Poderoso do céu e da terra, Jesus veio e respondeu a oração de Elias. E os profetas de Baal viram. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia!
Aleluia. Glória a Deus. Há muitos profetas de Baal. Muitos profetizando, falando em nome de Jesus. Porém, nada eles veem acontecer de Deus, porque eles não servem verdadeiramente ao Senhor. O coração deles não está no Senhor, não obedece a Deus. O coração deles não está na fama. Hoje em dia o que nós estamos vendo é isso, profeta se contaminando. Profeta que diz que é profeta de Deus, não obedece a Deus, não faz a vontade de Deus, está se contaminando, está entrando na modernidade do mundo, deixando o mundo entrar dentro da igreja, não prega a verdade da palavra de Deus. Está cheio de profeta de Baal, que clama, mas Deus não ouve, Deus não responde. Porque o coração não é sincero para com o Senhor. Porque o coração não é verdadeiro para com o Senhor. Porque não obedece ao Senhor. O coração não está verdadeiro para Deus. Buscam mais a fama do que buscar a vontade e o querer de Deus. Obedecer a Deus. Hã? Há muitos profetas hoje aqui na terra que eles estão clamando, eles estão orando, achando que Deus vai responder a eles. Mas Deus não vai responder porque o coração deles não está para o Senhor. Os lábios deles, dos profetas aqui na terra, muitos deles, falam em nome de Jesus. Mas o coração deles está longe de Jesus. Longe. Longe de Jesus. Não dá ouvido à voz de Deus, não obedece à vontade do Senhor. Está se contaminando com o mundo. Está entrando aí nessa modernidade do mundo. Se contaminando com o que está no mundo. Mas o profeta verdadeiro de Deus, ele não se contamina, ele não se vende por a modernidade do mundo, pelos pratos do mundo, num falso evangelho, que é porta larga, que é o que mais a gente vê hoje. O verdadeiro profeta que agrada a Deus, que obedece a Deus, ele vai orar em nome de Jesus e Jesus vai ouvir a oração dele e vai responder. O profeta que ele anda com o coração sincero para com o Senhor, ele ora em nome de Jesus Cristo e Jesus Cristo vai atender. Mas o profeta de Baal, que não está com o coração sincero e verdadeiro, que não obedece a Deus, Deus não vai ouvir a oração dele. Não vai ouvir a oração dele. Porque o seu coração não é sincero e verdadeiro para com o Senhor. O coração só busca a fama do mundo. A fama está entrando nos corações dos profetas aqui na terra. A fama. Estão deixando de olhar para Jesus, para o querer, de obedecer a ele. Então, muitos profetas estão se preocupados. Não é agradar a Jesus. É fama. É fama. Muitos profetas não estão preocupados em agradar a Jesus. Mas em obedecê-lo, em ouvir a voz dele. Os profetas, muitos aqui na terra, estão preocupados em buscar fama, em querer fama e ir atrás de fama. E a vontade e o querer de Deus não querem fazer, não querem ouvir ao Senhor. O profeta sincero para com Deus, com o coração sincero para com o Senhor, ele ora a Deus e Deus vai atender a oração dele, o clamor dele. Mas o profeta que não tem o coração sincero para com Deus, que está aí se corrompendo, se contaminando com o mundo, está aí na modernidade do mundo, atrás de fama. Jesus não ouve a oração, porque o coração não é sincero. O Senhor sabe o coração daquele que é sincero para com o Senhor.
Nós não vemos o que está no coração das pessoas, mas o Senhor sabe, o Senhor vê. Deus, ele vê tudo e sabe de tudo. E não há nada escondido que Deus não venha revelar, que Deus não venha saber. Não adianta ter capa de profeta, só tem capa, mas não é profeta de Deus. Tem muitos aí em cima do púlpito que estão com capa de profeta, mas não são profeta do Senhor. Estão entrando na modernidade do mundo. No sistema corrupto do mundo. Na modernidade do mundo. Correndo atrás de fama. Indo em busca de fama. Não honram ao Senhor. Não é fiel ao Senhor. Quantos profetas que falam em nome do Senhor, que profetizam em nome do Senhor, que oram em nome do Senhor Jesus Cristo, que não tem um coração sincero para com o Senhor, que está longe o seu coração para com o Senhor, estão desagradando a Deus. Quantos profetas que estão desagradando a Deus, que estão envergonhando o evangelho, a palavra do Senhor, com seu testemunho, com as suas palavras mentirosas. Quantos profetas que estão em cima do púlpito, que estão mentindo para o povo, que não pregam a verdade da palavra do Senhor, que prega dentro da casa do Senhor mentira, engana o povo de Deus. E o povo de Deus, por não buscar a verdade do evangelho, por não meditar na palavra do Senhor, são enganados também. Está cheio de profeta de Baal. Profeta que não é de Deus, profeta que diz que é de Deus e não é de Deus, com capa de profeta, diz que é profeta, mas não é profeta do Senhor. Está em cima do púlpito, ensinando mentira para o povo, falando mentira para o povo de Deus. Mas Deus não vai ouvir a oração. Deus, ele não vai ouvir a oração de profeta mentiroso que engana o povo de Deus. Deus não vai ouvir a oração de profeta mentiroso, que não faz a vontade de Deus, que não obedece a Deus, que não faz o que Deus manda, que está enganando o povo, que está em cima do púlpito com microfone. Não fala a verdade, não ensina a verdade, mente em cima do púlpito. Tem a vida errada que não agrada ao Senhor. Profeta de Baal, profeta que não é de Deus. Está cheio de profeta de Baal em cima dos púlpitos. Que não honra ao Senhor, que não obedece ao Senhor, que não tem temor a Deus. Viu? Que não honra ao Senhor. Tá cheio. Tá cheio, cheio. Os púlpitos hoje está cheio de profeta que não são profeta de Deus. Usa o nome de Deus, profetiza e ora, mas não são profeta de Deus. Não tem temor a Deus, prega mentira, engana o povo. Mas Deus não vai ouvir profeta aí, ó, mentiroso. Profeta mentiroso, profeta de Baal, que não teme a Deus, que não prega a verdade para o povo de Deus, que fica em cima do púlpito mentindo. Deus não ouve a tua oração, não. Deus não ouve a oração de profeta infiel, de profeta que não fala a verdade, que profeta que não obedece a Deus, que profeta que não faz a vontade do Senhor. Deus não ouve, não. Os profetas não têm um coração sincero para com o Senhor, não têm um coração verdadeiro para com o Senhor. Fica em cima do púlpito mentindo, enganando o povo com palavra mentirosa, com palavra que não é do Senhor. Usa a palavra de Deus para com o povo, e o povo, por não buscar entendimento da palavra do Senhor, são enganados. Quantos profetas que estão em cima do púlpito que pega a palavra do Senhor, distorce a palavra de Deus e não prega a verdade para o povo de Deus. Antes, estão dando mau testemunho.
Mas um dia vai chegar a conta para pagar. Vai orar, ora, profetiza, mas Deus não responde. Os profetas mentirosos. Os profetas acima do altar mentirosos, que não obedecem a Deus, que não faz a vontade do Senhor. Vai orar, profetizar, mas Deus não vai atender, não responder. Deus não vai responder. Profeta mentiroso, profeta que não ensina a verdade, profeta que não tem temor a Deus, que não quer ouvir a vontade de Deus, quer fazer a vontade dele, não a de Deus. Deus não vai ouvir sua oração, não vai lhe responder. Quantos profetas em cima do altar, que o coração deles está longe de Deus, está perto da fama, mas está longe do Senhor, da vontade de Deus. Só faz a vontade dele. Mas a vontade de Deus não faz. Deus não ouve a oração. Profeta mentiroso, falso, enganador, que não faz a vontade de Deus. 2 orações, uma só foi atendida. Profeta de Baal aqui, ó, clamou, 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 faltou até voz, cortou suas carnes, profeta de Baal, até sai sangue, mas o seu Deus aí não respondeu às suas orações. Deus não responde a oração de profeta mentiroso, de profeta que engana o povo, profeta infiel, profeta que não faz a vontade de Deus, profeta que não obedece a Deus, que não tem temor a Deus. Deus não vai ouvir a oração desse profeta. Agora, o profeta aqui, Elias, profeta homem de Deus, profeta Elias, os profetas Elias aí na terra, aí, ó, que obedece a Deus, que é sincero, que obedece, que faz a vontade de Deus. Deus, ele vem, ele vai clamar em nome de Jesus Cristo, e Deus vai vir e vai responder a oração. Os profetas verdadeiros de Deus, os profetas verdadeiros de Deus, que não se corrompem neste mundo, que não está nesse sistema do mundo se corrompendo com a modernidade do mundo. Os profetas aqui, os profetas Elias, que está na terra, verdadeiro, ele vai clamar em nome de Jesus Cristo, e Jesus vai vir e vai ouvir a oração e vai responder. Os profetas de Baal aqui viram o Deus de Elias. Na hora que Elias clamou aqui a Deus, orou a Deus, o Senhor chegou e respondeu imediato a oração. A oração de Elias. Agora os profetas de Baal aí, ó, passaram tempos e tempos e tempos e tempos clamando, clamando, clamando ao seu Deus. E o Deus deles aí, que eles acreditavam aí, as esculturas aí de imagem, não ouviu sua oração, não respondeu. Os profetas de Baal clamaram ao Deus deles aí, as imagens. E as imagens que era o Deus que eles acreditavam, tinha fé, não respondeu. Não respondeu. Aqui em Mateus, ó, em Mateus capítulo 7, versículo 21, fala assim: nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Nem todo que fala, Senhor, Senhor, eu clamo, eu profetizo. Isso aqui é falando sobre profeta, sobre ovelha, sobre todo aquele que diz que é de Deus, mas não faz a vontade de Deus, faz a vontade da carne, anda aí se corrompendo com o mundo, na modernidade do mundo. Essa palavra aqui, ó, em Mateus aqui, é para os cristãos que diz que é de Deus, mas está aí se contaminando com o mundo, entrando na modernidade do mundo, envergonhando o evangelho. Isso aqui é para profeta, isso aqui é para ovelha também. Isso aqui é para os cristãos, essa palavra. Nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus fala. Tu faz a vontade do Pai? Tu faz a vontade de Deus? Tu obedece, tu dá ouvido? Ou vai, tá se contaminando cada vez mais com o mundo, tá se corrompendo com o mundo, tá comendo aí, ó, o que o mundo tá oferecendo, tá entrando aí, ó, na modernidade do mundo. Os cristãos hoje, eles estão assim, eles dizem que são de Deus. Eu sou cristão, mas quando tu olha para a vida da pessoa, não tem nada de cristão, só dá mau testemunho de cristão. E aí ele fala que é de Deus. Olha só. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso aqui é para os profetas. Isso aqui é para quem diz que é profeta de Deus. É?
Isso aqui é para quem diz que é profeta de Deus. Escuta aí, profeta de Deus. Tu fala que é profeta de Deus? Escuta aí. Glória a Deus, aleluia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Os profetas e os crentes falando para Deus. Olha só o que Deus responde. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Olha que lindo, né? Os cristãos que dizem que é cristão, os profetas que dizem que é profeta de Deus, os outros cristãos que falam eu sou cristão, que não agrada a Deus, que está se corrompendo com o mundo. Eu sou cristão, eu sou profeta. Jesus está falando aqui, ó. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, pecado. Aquele que não obedece a Deus, aquele que não obedece à vontade de Deus. Tá cheio de profeta que é de Deus. A terra tá cheia de profeta que é de Deus. Cheia de crente. As igrejas tá lotada, tá cheia de crente verdadeiro, crente fiel a Deus. Crente que tá glorificando a Deus nas suas vestes, no seu corpo. O nosso corpo é para glorificar ao Senhor. A palavra do Senhor fala no Novo Testamento. O nosso corpo, tu tá, crente, glorificando a Deus com o teu corpo, com as tuas vestes? Profeta, tu tá glorificando a Deus de verdade? Tu tá glorificando a Deus com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com as tuas pregações, com a tua vida, com o teu viver? Crente, tu tá glorificando a Deus em todo o teu viver, o vestir, o falar, as tuas atitudes, o teu corpo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor fala. Tu tá glorificando a Deus com o teu corpo, com tuas vestes, aonde tu vai? Ou tu tá envergonhando o evangelho em nome do Senhor? A palavra de Deus fala que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, obedecer, dar ouvido, ainda que está no mundo, mas não justifica porque eu estou no mundo, tem isso, tem aquilo, eu tenho que entrar na modernidade do mundo, eu tenho que me corromper com o mundo. Não, eu estou no mundo, mas porém, eu sou luz no meio das trevas para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Eu sou crente, eu sou profeta, e quando a gente olha, não tem nada de crente, nada de profeta. Só envergonha o evangelho, a palavra de Deus, o nome de Jesus. Tu tem que ser crente onde tu for. A tua boca é para glorificar, o teu corpo, as tuas vestes é para glorificar. Tu tem glorificado ao Senhor em todo o teu proceder, em todo o teu viver. Hã? Hã? Eu sou profeta de Deus. Os profetas de Deus aqui, ó. Olha os profetas de Deus aqui que diz que é profeta de Deus. Olha os crentes aqui que diz que é crente, Eu sou crente, sou cristã. Escuta aí, ó. Nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqui é Jesus falando, que está nos céus. Isso aqui é para nós crentes, olha só. Para nós crentes, acorda, crente. Não se engana não, acorda. Deus não fala por falar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só os crentes, os profetas, os crentes. Olha só. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai falar para os crentes fiéis, para os crentes que dão uma testemunha, para os crentes que dizem que é crente, só dá uma testemunha, olha só. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Deus fala que nem conhece, ó, aquele crente que é infiel, aquele obreiro que é infiel. Jesus fala na palavra dele que nem conhece aquele profeta que é infiel, aquele profeta que é mentiroso, que não faz a vontade de Deus. Hã? Aqui eu falo o que Deus manda. Eu não falo e nem faço o que eu quero, eu falo o que Deus manda. Gosto quem quiser. Para ir para o céu tem que se consertar, obedecer a Deus e viver o verdadeiro evangelho. Amém? Fica essa palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.